Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa manhã de sabadão. Coringão que enfrenta amanhã o Ceará em casa com alguns desfalques e também novidades no time titular, escalação, tudo mais aqui nesse vídeo pra você, hein? Já deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão e também já deixa o seu palpite nos comentários, hein? Eu vou chutar aqui 3-0 pro Corinthians. Comenta aí, você mais relações? Bora pro vídeo. Vamos falar de futebol agora, porque o André Hernan bateu um papo exclusivo com o Fabinho Soldado. O executivo de futebol avaliou o próprio trabalho e falou sobre o futuro. Quando se fala do futebol, eu me sinto hoje muito mais parte da solução do que do problema. E se em algum momento, né, as pessoas perceberem, e eu também, que eu não faço mais parte da solução, faço parte do problema, o caminho é natural. Eu continuo muito entusiasmado, feliz da vida. A gente tem aqui, sim, diversas dificuldades, obstáculos que surgem, a gente tem que saber pular eles. Um você tira de lado, o outro você tem que quebrar, porque senão você não consegue avançar. O que a gente não está é parado, esperando o que vai acontecer para daí, mediante os acontecimentos, a gente se posicionar. Já existem conversas a nível de mercado, com atletas, né, para que possa... Acerto já? Acerto ainda não, porque a gente precisa caminhar, né, em relação, precisa entender bem a questão do transfer ban, mas a gente não pode também deixar de prospectar, vamos dizer assim. A gente tem que se posicionar tudo isso. A hora que o transfer ban for resolvido, o que vai ser feito? O Memphis, ele deu uma declaração no fim de semana falando, tem coisa para melhorar e as pessoas de dentro do CT sabem o que precisa melhorar. O que precisa melhorar? Não é para agora, né? Só para esse ano, para ano que vem. A gente precisa melhorar os processos, como nós já melhoramos, isso tem que ser reconhecido. Então, quando todos os atletas, a comissão técnica fala nesse sentido, isso é bom. Eu enxergo isso como algo super positivo. Você viu positiva a palavra do Memphis? É positivo porque eles querem vencer, eles querem que o Corinthians melhore. Simplesmente isso nos traz, isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Olha, mais dessa entrevista do André Hernan com o Fabinho Soldado você acompanha nos próximos dias no espn.com.br. E no Corinthians, do temor ao rebaixamento, a esperança de conquistar uma vaga em uma competição sul-americana da próxima temporada. As polêmicas do apito na derrota para o Bragantino e o reflexo na próxima rodada. Dorival Júnior vai ter dor de cabeça para a partida de domingo contra o Ceará em Itaquera. André Carrilho levou o terceiro amarelo. José Martínez e Charles foram expulsos. 3 suspensos no meio de campo alvinegro. E para a derrota da última rodada ficar para trás, o Corinthians aposta no fator casa. Em Itaquera, o Timão não perde há 3 jogos e agora tem 2 partidas nos seus domínios. Mas para o próximo jogo, Dorival tem mais preocupação. Ranieri, que sentiu a coxa durante a última partida, fica de fora do duelo no fim de semana. Já o Ceará vem de um empate no clássico com Fortaleza, com gol de Pedro Raul, que pertence ao Corinthians. Para entrar em campo, o Vozão precisa pagar uma multa ao Timão. Enquanto isso, Memphis Depay foi convocado mais uma vez pela seleção da Holanda para as eliminatórias da Copa. E a notícia também fora de campo. A dívida do clube com o holandês foi assunto do jornal espanhol AS. Contrato fora da realidade. E para diminuir os gastos do clube, o camisa 10 deve deixar o hotel de luxo onde está hospedado desde a chegada ao Brasil. Não, isso aí partiu dele, dizer que iria ajudar o Corinthians a diminuir seus gastos. Mas uma ata interna revela que esse foi um pedido da diretoria para corte de gastos. O triplex, com cerca de 1.100 metros quadrados, fica num hotel considerado um dos melhores do mundo e custa mais de R$250 mil por mês ao Corinthians. Mesmo com a mudança de endereço, o que a Fiel espera é que o holandês se sinta em casa no domingo, em Itaquera. As informações do Corinthians, Luiz Fabiani. Bora lá, PDV. Hoje o primeiro treino tático do Corinthians, ainda depois do duelo contra o Red Bull Bragantino, a derrota por 2-1. O foco ficou muito na arbitragem, é verdade, mas dentro de campo o Timão tem problemas a resolver. Por quê? São 3 jogadores suspensos para a próxima rodada contra o Ceará, Neoquímica Arena, no domingo. O Charles, que foi expulso
expulso na reta final, assim como o Martinez, que foi expulso no segundo tempo, e o André Carrilho, que tomou o terceiro cartão amarelo, ou seja, 3 volantes fora. Soma-se a eles o Ranieri, passou por exames de imagem hoje no CT, detectaram uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, portanto o Ranieri está fora. O Corinthians, assim, terá só 3 volantes à disposição pro duelo, tendência que Maicon e Breno Bidon sejam os titulares, com o Rian sendo a reposição imediata no banco. Agora as boas notícias, também de departamento médico. O Hugo Souza deve ser titular. Ele foi poupado no jogo contra o Red Bull Bragantino, tendo em vista a sequência importante que o Corinthians terá na competição, com o clássico contra o São Paulo. O Hugo ainda tem compromissos com a seleção brasileira nessa data FIFA e, claro, a Copa do Brasil em dezembro. O Vitinho, que também teve uma lesão séria, avançou bem na recuperação, acima do esperado, iniciou hoje o processo de transição, deve retornar num prazo máximo de 2 semanas, diria que no clássico contra o São Paulo, o Vitinho, camisa número 29 do Corinthians, já deve estar normalmente à disposição. Essa situação geral do Corinthians, PDV, que claro, a parte política ainda segue pegando fogo. Você teve uma reunião do CORE em que o presidente Osmar Stabile admite a necessidade de trocar o hotel do Memphis Depay, e você também tem a situação do Matias Rojas. Você lembra que há 45 dias a gente trouxe a notícia que o Corinthians havia sido condenado no caso do Matias Rojas e tinha 45 dias para pagar 40 milhões. Óbvio que não pagou. O Rojas agora tá com a bola na mão. Se ele quiser colocar um transfer ban no Corinthians, ele coloca, mas a informação que vem da defesa do Matias Rojas é que esse não é o interesse do meia paraguaio e que ele quer negociar com o Corinthians um parcelamento para que ele receba o valor sem a necessidade da punição. Então, o Corinthians está a um fio de tomar um transfer ban, mas não deve ser nesse caso do Matias Rojas. O do Félix Torres segue ativo, será pago em dezembro através de um empréstimo feito pelo Corinthians junto com a LFU. Nossa, eu queria ter nascido jogador perna de pau. Fácil, né? Pô, aí parcelando. Não vou transfer ban, não, vamos parcelar. Não precisa trabalhar mais, não precisa nem jogar. Por isso que os caras não... Tem jogador perna de pau que virou mesa técnica do Sport em Debate, por exemplo. É verdade, né? Uma dessas você arranja um emprego dos sonhos. Muito bem, vamos falar do Corinthians, que joga contra o Ceará no próximo domingo. Na atividade de ontem, o Ranieri fez exames, né, após sentir dores musculares contra o Bragantino e passou a ser dúvida para esse jogo do final de semana. Se ele não jogar, o Fabrício Angileri deve ser o substituto. Outro que não tem presença confirmada é o Hugo Souza. Ele foi preservado no jogo passado porque está com dores na coxa. Aliás, o Ranieri, o Sgrilli, você conhece lá as alamedas do Corinthians? O Hugo corre risco de ser cortado da seleção por conta dessa contusão? Não deve ser cortado, né? Ele tem um incômodo, na verdade é um incômodo que ele sentiu no último jogo da equipe do Corinthians, né? Na partida contra o Grêmio, na verdade, lá na Neoquímica Arena, e ali, para não ser cortado, e ele até poderia jogar no sacrifício. Se fosse uma partida, por exemplo, de Copa do Brasil, ele jogaria, mas como tem esse jogo contra o Ceará e principalmente os jogos da seleção brasileira, ele foi preservado desse jogo. Dificilmente deve jogar, deve ir o Felipe Longo mais uma vez. Inclusive ontem ele fez uma parte na parte interna, né? Uma atividade na parte interna, né? Fazendo reforço muscular e aquela situação também com os fisioterapeutas. Dificilmente deve jogar, até porque ele vai ter que viajar também no domingo, né? Para se apresentar à seleção brasileira lá na Europa. E o Fabrício Angileri também deve ser consolidado como titular nessa linha com 3 zagueiros, né? Que é a postura que agora o Dorival, mesmo com a derrota, deve manter essa linha com 3 zagueiros ao lado do Tchoca e também do Gustavo Henrique. Uma situação que preocupava o torcedor é porque o Rodrigo Garro foi visto, aqueles que estavam lá no Cícero de Souza Marques, ali quando terminou a partida, ele já saiu do gramado com uma bolsa no joelho esquerdo, que ele tem aquele problema crônico, né? Mas só que ele treinou normalmente ontem e vai para a partida, não deve ter problema, é mesmo ali, acho que uma parte normal de quem tem esse problema crônico, né? Quando tem essa questão aí de uma atividade de muita intensidade, logo depois... É o chamado preventivo, né? Exatamente, já veio, já colocou a bolsa de gelo no joelho, mas deve jogar normalmente. O André Carrillo recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora, e os dois que receberam cartão vermelho, tanto o Charles quanto também o José Martínez,
deles vão cumprir a suspensão automática e ficam fora desta partida. Marcelo Lima. Antes do Ranieri e do Costa darem um pitaco sobre o Corinthians, já que tem timão aí no final de semana, Danilo Soto, quem quiser apostar, vai na KTO pra fazer uma fezinha no Corinthians, né, Danilo? Desculpa, locutor. É o seguinte, é um detalhe importante. Quem tá esperando o novo Transferban com o Matias Rojas, isso aí não vai acontecer. Hoje termina os 45 dias daquele prazo feito pela FIFA, mas só que o representante do Matias Rojas já enviou um informe à FIFA que a negociação está acontecendo com o corpo jurídico contratado pelo Corinthians. Então, um acordo deve acontecer nas próximas horas. É o Rafael Botelho, que é o advogado responsável por articular esse acordo com o Matias Rojas. Vocês vão se lembrar, ele ficou por 8 meses jogando no Corinthians e teve um atraso, na verdade, não pagamento de 40 milhões de reais pela questão da ausência do direito de imagem, e ali com os juros subiu para 45 milhões, mas só que esse acordo já está alinhavado, então esse transferban não vai acontecer. Nós ouvimos ontem do presidente Osmar Stabile sobre a questão desse empréstimo de 100 milhões de reais, e isso também vai entrar nesse acordo, além do Santos Laguna. E nós trouxemos a informação também sobre a reunião do CORE, né? Que é, inclusive, até no jogo contra a equipe do Grêmio, alguns detalhes, como a possível extinção do futsal, que está causando um rebu danado internamente lá, principalmente aqueles que gostam do futsal. Inclusive o Davis, que é uma das grandes referências, disse que não vai acabar o departamento de futsal do Corinthians. Agora o Corinthians acabou de contratar o segundo principal jogador da última Copa do Mundo de futsal, que com a camisa da seleção brasileira, o Marlon, que inclusive fez um dos gols contra o Magnus, e a extinção do basquete também. E um detalhe importante: os membros do CORE gostariam que o Fabinho Soldado esclarecesse alguns termos, algumas negociações, mas só que o Osmar Stabile não quer se livrar de Fabinho Soldado e blindou, disse: não vai, quem vai sou eu. Então, o presidente foi à reunião do CORE no dia 29. Então, para quem tá esperando que o Fabinho Soldado vai ser limado em 2026... Tem muita gente com saudade de um Rubão da vida no futebol? É porque eles querem uma diretoria estatutária de futebol, que era o cargo do Rubão e que traz um poder político muito forte. Ranieri, você viu que não muda nada, né? Só mexe na peça do tabuleiro e não muda nada. Fran Papaiorgano é um cara que está de olho nesse cargo aí, que é o antigo cacique do Corinthians, entre outros nomes estão de olho, e por isso há essa pressão para a criação, a volta de um diretor estatutário. Não dá nada. E sobre a Bote, acho que você não falou da Bote. A Bote corre risco de asfaltarem o terrão. A quadra da Bote está correndo risco de ser departamento de futebol feminino, que vai jogar também o Mundial de Clubes, também deve ter uma baixa no orçamento também. Rapaz Guiz, por favor, o senhor que é o nosso locutor de prováveis, na luz do Lampião, qual é o provável Corinthians? Felipe Longo, os 3 zagueiros, Tchoca, Gustavo Henrique, Angileri e Mateuzinho. O capitão Maicon deve voltar, Breno Bidon, Garro e Bidu. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Boa! Muito bem, diga, E aqui, ó, o Corinthians precisa ganhar, viu, Lima? Porque pro Corinthians, provavelmente vai ser só G7 Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians... ele não for... vamos imaginar que não, pode abrir G8, não é verdade? Pode, mas é só no G8. Então vamos imaginar, o Corinthians perde a Copa do Brasil. Aí é G8. O São Paulo chegou a 45. Não, G8 se ganhar o Cruzeiro ou o Fluminense. O Fluminense. Né? Isso. Cruzeiro ou Fluminense. É o Vasco também. Tá fora, né? O Vasco tá lá embaixo. Não ainda. Nesse momento, mas em tese, né? Se o Vasco... Se entrar entre os 7. Ele entrar. Ou seja, nesse momento, o São Paulo, que é o 8º colocado, que seria a melhor das hipóteses pro Corinthians, caso não vencesse a Copa do Brasil, tem 45, o Corinthians tem 42. Então não pode deixar de esgarrar ali, senão vai apostar todas as fichas na Copa do Brasil e pode terminar a temporada de forma melancólica. Só com o Sul-Americana. Sem título e só com o Sul-Americana. Mas tem 2 confrontos diretos, com o São Paulo, que é o 8º colocado, e com o Botafogo, que é o 6º, os 2 jogos na Neoquímica Arena. Mas Botafogo não dá mais, Esgrilis. O Botafogo tem 51 pontos. Acho muito difícil. 42, 9 pontos pra tirar. 9 pontos tá acabando o campeonato. Sim, mas enfim. Quem sabe, né? Mas o São Paulo sim, aí esse São Paulo confronto tá direto. Paulo, se tiver G8, sim. Bom, então é isso. Ranieri sofreu lesão de grau 2, tá? Informação exclusiva minha. É claro que a informação da lesão foi uma nota oficial do Corinthians. O Corinthians confirma, né, após exames, que o Ranieri, ele está com uma lesão no músculo adutor da perna direita, tá?
E aí vem a minha apuração. A lesão é de grau 2 do Ranieri, grau 2. E o Ranieri deve ficar de fora dos gramados de 15 a 20 dias, tá? 15 dias no mínimo. Às vezes fica só 15 dias. Se a gente for levar em conta aí 15 dias, tá? A gente tem Corinthians e Ceará, né? Ele, claro, vai desfalcar o Corinthians. Corinthians e São Paulo, quinta-feira, 19h30. Vai desfalcar o Corinthians na Neoquímica Arena contra o São Paulo. Cruzeiro e Corinthians, no domingo, às 8h30 da noite. Rapaz, não suporto isso. Como é que pode, mano? Hein? Como é que pode, né, velho? Como é que pode um jogo 8h30 da noite, no domingo? Eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Os canais de televisão, né? Deixa eu falar, vocês não... Tem que respeitar um pouquinho a tradição do brasileiro, sabe? Vocês só pensam em dinheiro, meu irmão. Se é por causa de canal de TV, eu não assisto num canal de TV desse por nada. Bando de Zé Ruela. Corinthians e Botafogo, dia 30 de novembro, 4 da tarde, aí sim no domingo. É esse o jogo, tá? Que o Ranieri deve voltar. É esse o jogo aí que o Ranieri deve estar à disposição. Então ele desfalca o Corinthians aí por 3 jogos, tá? Ou 4 jogos no máximo, né? O Ranieri, tá certo? Vamos pro Campinho na tela pra gente falar de futebol, hein? Nossa, vamos falar de futebol, até que enfim, né, velho? Vamos, né? Nossa, abriu tudo aqui também. Vamos falar de, né? Abriu um tal de Opera, abriu um Microsoft Edge, sei lá, abriu tudo aqui, né? Vamos lá. Vamos pro Campinho, né? Do Corinthians. Eu nem sei onde está o Campinho. Vamos tirar todo mundo. Vamos deixar o Hugo Souza, eu vou deixar por enquanto, mas Tchoca, Gustavo Henrique, Bidu. Vamos tirar o Ranieri, tira o Martínez. Não vou montar junto mais não, porque tá aqui mais ou menos o time, ó. Vitinho sai, Guinegão sai, né? Mais ou menos o time do Corinthians aqui, ó. O Hugo, não temos certeza ainda se ele joga ou não, tá? Então fica o Hugo ou o Felipe Longo. Cadê o Felipe Longo aqui no meu... Hugo Souza, aqui, Felipe Longo, né? O Hugo, tá? Eu acho que ele vai... Vocês acham que ele vai de 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Eu acho que ele vai de 3 zagueiros, tá bom? Esse elenco só vive lesionado, ainda culpa o Dorival, né? A Maíse diz, verdade. Vamos lá, vou colocar o time que eu acho, depois vocês questionam, senão vai ficar confuso. Eu colocaria esse time aqui, ó. Tá, Gustavo Henrique. Aqui, desculpa. André Ramalho. Tchoca. Tá. Bidu. Michael. Bidon, né? Aliás, Bidu, Mateuzinho. E o trio Gin, né? Não tem segredo. Tá? Garro. Yuri Alberto. E cadê ele? Memphis Depay. Tá? Eu acho que é esse o time do Corinthians para enfrentar o Ceará às 16 horas, tá? Às 16 horas na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Eles vão estar sem o Pedro Raul, hein? O curioso, né? É que o nosso querido Ranieri sofreu a 5ª lesão muscular no ano. A 5ª lesão muscular no ano, é inacreditável.
É muita coisa, hein? É muita coisa. E essa vai longe, né? E essa vai longe. Vamos colocar José Martínez, que incrivelmente foi expulso de novo. Tá? Eu acho que o José Martínez está merecendo uma conversinha um pouco mais séria. Primeiro, ele não está com a sua forma física ideal. Dá para ver que ele não tá magrinho como antes. Não tá gordo, claro. Faltou 6 dias no treino. Não foi punido. Voltou. Tomou o 3º cartão amarelo. Cumpriu suspensão no jogo. Voltou e foi expulso no jogo. A Edna errou? Errou. Só que ele tá sempre envolvido em confusão. Só que se ele quiser fazer catimba, se ele quiser se meter em confusão, é difícil falar com uma confusão com sabedoria, cara, é incrível isso. Hein? Tá? Enfim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu acho que o Guinegão merecia mais chances, entendeu? Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos falar de acordo com a realidade. O Guinegão ganhou o espaço, meteu 5 gols em 5 jogos, né? Eu não lembro direito. 5 participações em gols em 5 jogos, algo assim. Só que os titulares eram Memphis e Yuri. Então eu entendo que ele vá para o banco. O que eu acho só, eu sempre busco algo que não seja demasiado e um comentário com equilíbrio. Eu só acho que o Guinegão não poderia ter sumido tanto. Ele jogou apenas 55 minutos. 55 ou 40 e poucos minutos. Nos últimos jogos do Corinthians. Nos últimos 4 jogos. É muito pouco. Então qual é a solução, Samir, equilibrada que você está falando? Te falo agora. Contra o Ceará, por exemplo. Ele poderia começar como titular. Um jogo mais tranquilo, põe o Guinegão. Senão você mata uma sequência de confiança, de gols, inclusive de venda para o final do ano. Porque se ele ficar encostado, não vai ter mais propostas, não vai ter mais interessados. Então eu acho que o Guinegão não merecia só entrar no finalzinho dos jogos. Ele merecia jogar alguns jogos. Porque os atacantes da frente também não estão com essa bola toda. É só isso que eu penso. Então é isso, Fiel, finalizando com o Samir Carvalho, trazendo informações do Corinthians nessa manhã de sábado. Então a provável escalação do Timão, eu acho que vai ser o Hugo Souza, porque se ele não for pro jogo, ele corre risco de ser cortado da seleção brasileira. Então acho que o cara não vai correr esse risco aí. E, cara, Tchoca, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. Pra mim, o Corinthians nunca joga bem nessa formação. Não dá pra escolher nos dedos, cara. Às vezes que o Dorival colocou aí e o Corinthians jogou minimamente bem. A formação atrapalha muito. Eu tiraria ali o Tchoca, deixava o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Já que o André Ramalho, não sei se ele perdeu o ritmo de jogo, né? Porque faz tempo que ele não é relacionado. E o meio de campo aí enfraquecido, sem pegada nenhuma, cara. Esse meio de campo aí com o Michael e Bidon. Sinto muito, mas não tem pegada nenhuma. Por mais que seja o Ceará em casa, a gente é favorita, mas com esse meio de campo, eu não iria não. Mas também tem que pensar que não tem outro, né? Sem José Martínez, sem André Carrilho, sem Charles. De meio campo ali, um cara que de mais pegada mesmo é o Rian. Só de cabeça aqui é só. O André, o menino lá, tá voltando de transição. E o Vitinho também tá voltando, hein? O Vitinho tá voltando. Então, pra mim, o Vitinho ia ficar fora dessa temporada. Aí vai voltar, provavelmente vai estar na semifinal da Copa do Brasil. Torcer pra ninguém se machucar até lá, né? Porque o Ranieri se machuca o tempo todo. José Martínez também vira e mexe. Então, cara, a gente tem que tomar agora um cuidado pra poder fazer um bom rodízio aí nessa reta de final de Campeonato Brasileiro. Então é isso. Comenta aí, já deixa seu palpite nos comentários. Eu já falei que vai ser 3-0 pro Corinthians. Nem vou chutar quem vai fazer os gols para não zicar. Mas comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.